Olá, doutora. Bom dia. Um prazer estar aqui contigo. Ingrid, é o seguinte, você tem revolucionado, tem te acompanhado aí na Expo Genética, você tem revolucionado a forma que o pessoal vê, enxerga a mulher, enxerga o mercado da medicina veterinária. E você faz com tanta paixão que o pessoal te abraça, te encontra no caminho, te para, te aborda, quer tirar foto, se envolve e assim, nunca te viu pessoalmente, aquele sentimento positivo. E aí eu te pergunto, da onde surgiu primeiro essa paixão pelos animais, depois pela veterinária e para você chegar onde chegou e onde é que nós estamos aqui hoje? Bom, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Ingrid, sou veterinária, trabalho desde 2017 com reprodução bovina. E como que tudo começou? Meus avós são pecuaristas, tanto eram pecuaristas, meu avô materno, meu avô paterno. Um era gado de leite e outro era gado de corte no Pará. E eu cresci na fazenda, cresci nesse meio e sempre gostei muito. E, claro, eu nasci falando que eu seria veterinária, né? Minhas babás, hoje em dia, quando elas me encontram, elas falam, nossa, você sempre disse que seria e realmente você foi, né? Virou veterinária, da forma que você falava. E daí, quando eu fiz 10 anos, eu acabei começando um esporte, que eu jogava tênis, e aí comecei a jogar profissionalmente. Dos 10 aos 17, ganhei bolsa para estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade lá, né, por intermédio do tênis, do esporte. Só que quando eu descobri que para ir para lá eu não podia escolher a medicina veterinária, porque a bolsa seriam para 4 anos e a medicina veterinária lá são 8 anos. E aí meu mundo acabou. Falei, meu Deus, eu amo tênis, mas a veterinária fala muito mais alto ao meu coração, né? E aí eu pensei, vou tentar fazer vou tentar fazer zootecnia e ir para o Texas, escolher uma universidade no Texas para ficar mais próximo dos animais. E aí acabou que eu falei assim, gente, não é para mim. E aí decidi, depois que meu avô faleceu, eu decidi que eu encerraria com isso. E falei com a minha mãe, foi um baque muito grande na época, porque eu tinha muitos patrocinadores, eu era uma promessa mesmo para o Brasil, lá no exterior. E era uma carreira muito consolidada, assim, no tênis. E aí eu decidi largar tudo para começar uma faculdade de medicina veterinária aqui no país. Claro que me arrependi algumas vezes, né? Bateu aquele arrependimento, aquela insegurança. Falei, meu Deus, eu larguei tudo que eu tinha lá, uma vida de atleta, de sucesso, de isso e aquilo, lá nos Estados Unidos, para fazer veterinária aqui no Brasil e passar essa dificuldade toda que eu estou passando financeira, que eu passei muita dificuldade durante a faculdade. Mas me formei e antes mesmo de me formar, desde o primeiro período, eu começava a fazer estágio. Então, meu primeiro estágio foi com pesquisa de satisfação numa feira agropecuária. E assim, a gente brinca e fala, nossa, que estágio horrível, né? Mas, gente, tudo vale a pena, né? O estágio eu criei amizades, conheci pessoas, mesmo com pesquisa de satisfação. Então, desde o primeiro período, eu me dediquei ao estágio. E aí entrei na reprodução equina e no 7º período conheci a reprodução bovina, que foi quando eu realmente me encontrei mesmo na medicina veterinária, na reprodução bovina. E aí me dediquei nisso. Quando eu me formei, eu falei, eu não quero continuar aqui em Minas Gerais. Eu estudei em Minas, eu sou de Minas e estudei em Minas, me formei em Minas. Falei, eu quero ir para o Pará, trabalhar com aquelas centenas de gado branco no curral. E depois disso, assim que eu me formei, recebi umas propostas em Minas, mas eu queria tentar o Pará. E aí vim com a cara a tapa mesmo, sem conhecer muita gente, só com alguns parentes. E fui muito bem acolhida pelos meus parentes. E aí começamos, de fato, a trabalhar. E aí sempre gostei de postar no meu Instagram o meu dia a dia. Nessa questão, desde o estágio, eu sempre postava tudo. E aí eu iniciei numa fazenda bem grande, né? Depois de um tempo, eu comecei numa fazenda bem grande, e lá eu tinha autonomia para tudo, desde a nutrição, forragem, escolha de protocolo, manejo, tudo era eu que determinava. Então, por eu ter essa autonomia muito grande, eu buscava sempre o melhor. E aí obtive índices muito bons na IATF, nessa fazenda. E eu ia postando esses índices, né, 70, 80, 75, novilha, tudo explodia. E aí todo mundo chegava e falava, me ensina pra gente como é que você consegue isso, como que você faz, como que não sei o quê. E aí surgiu a oportunidade de abrir um curso presencial de inseminação artificial, lá no final de 2020.
E aí eu tava naquela insegurança. Falei, meu Deus, quem sou eu para abrir um curso de inseminação artificial, né? Não conheço ninguém, não vai dar ninguém, mas vou tentar abrir. E aí, no primeiro dia, encerraram as vagas todas. Foi um sucesso. E aí, eu falei assim, beleza, gostei, foi muito bom. Vou abrir o segundo. Aí, aumentei um pouquinho o preço, abri o segundo. E foi um curso muito cansativo esse segundo, porque eu peguei muito aluno. E aí eu já trabalhava, eu tinha meu salário e tudo mais. Eu falei, gente, eu vou tentar abrir o terceiro, mas eu vou colocar para arrebentar. Se me quiserem mesmo, eles vão pagar esse preço que eu estou pedindo. E aí arrebentou e foi muito rápido. E coisa assim, de 20 minutos esgotam todas as vagas, sabe? Só que o presencial lá no Pará acaba que limita muitas pessoas, né? Além de ser um curso oneroso financeiramente, limita muito a quantidade de aluno, que eu gosto de fazer um curso com poucos alunos para ficar com a qualidade muito boa. Daí surgiu o online. Falei assim, vou abrir um curso online para poder pegar todo mundo aí que quer aprender comigo e poder realmente ensinar a melhor forma de obter melhores resultados na IATF. Foi assim que surgiu. E aí fui fazendo parceria com outros veterinários. Enfim, foi dessa forma. Que chique. E aí você passou isso para o online, você publica tudo, você comenta nas redes sociais, e aí, então, ou seja, pelo que eu entendi, foi a partir da rede social que gerou essa aproximação com o público, que gerou essa demanda pelo curso, né? E aí, estamos aqui fazendo um começo de uma empreitada, de uma grande empreitada, de uma universidade de ensino aí relacionada a embrião. Uhum. Como é que foi o seu primeiro contato com o embrião? E aí até nós chegarmos a nos encontrar lá e trabalhar juntos. Bom, na verdade, na faculdade eu vi muito pouco sobre embrião. Na verdade, eu não vi nada, praticamente nada sobre reprodução. Eu lembro que a gente teve uma aula explicando os hormônios da IATF, mas assim, não tinha protocolo, não tinha nada. Eu lembro que foi a aula mais desejada pra gente na época. Nossa, hoje nós vamos aprender protocolo de IATF. E assim, foi nada demais, sabe? Foi bem triste. E aí, sobre embrião mesmo, a gente viu um pouquinho, slide bem sucinto, bem pinceladinho ali o que era, as vantagens e tudo. E aí eu comecei a ver embrião nos estágios, né? A gente acompanhava ópio, transferência e tal. Tinha um laboratório, lá onde eu fazia estágio, tinha um laboratório de embriões, mas eu nunca entrei muito nessa área. Só que eu vi a necessidade dos alunos num curso desse, eles sempre me pediam. Daí eu falei assim, se eu for fazer um curso de transferência de embrião presencial, eu vou buscar o melhor, né, a referência de todos. E, para mim, a referência no Brasil inteiro mesmo é você, doutor Faria, e por isso eu te escolhi. E quando eu fiz essa proposta para você, se você seria, né, meu companheiro e meu sócio nesse curso, quando você aceitou, como você é muita referência, eu fiquei muito feliz, porque deu muita credibilidade também aos meus cursos, entendeu? Daí começamos, né, fizemos esse primeiro curso, foi um sucesso, foi muito bom, presencial, e gerou uma demanda muito grande para outros alunos, e aí decidimos juntar todos esses melhores profissionais aí que tem no mundo, né, que a gente não pode falar Brasil, porque o Ivan Mário não está aqui, ele está lá nos Estados Unidos, e fazer um curso desse para online, completo sobre PIV, né, produção in vitro de embriões, e oferecer para o pessoal, que está muito carente, né, desse conhecimento. Que legal. Eu já conhecia parte da tua história, mas é sempre bom ouvir você falar, a tua paixão no negócio, a tua família envolvida, e como você atrai o público com isso, você tem revolucionado. Porque nós aqui, a nossa vida é trabalhar, né? Colocar a mão em vaca e tal, o Ivan Mário fechado no laboratório, produzindo, e como você expande isso e está levando conhecimento, isso certamente tem um valor incalculável. E eu agradeço a referência, a deferência, fico muito agradecido, fico feliz pelo convite, né? E acho que nada acontece por acaso. Obrigado pelo seu depoimento e tamo junto. Ivan, te conheci há 13, 14 anos lá no Parazão, chegou lá aquele garoto bombado, musculoso e forte. Eu falei, gente, ele não vai caber nem dentro do fluxo, não cabe, cara. Só tomava whey. Como é que vai segurar um pipetador? A mão do cara pegava o pipetador e vai esmagar, vai destruir.
falei, cara, mas é sério mesmo, você quer ficar no laboratório, você não quer campo? Não, é isso O mesmo. laboratório ele é um negócio mais delicado pra menina, né? Chega um Hulk. incrível Hulk. E aí você chegou e tal, e conquistou a equipe, todo mundo gostava de você. Eu, particularmente, nós convivemos pouco tempo lá, porque eu campo, você laboratório, saímos algumas vezes para trabalhar no campo. E você criou esse mercado todo. Então eu quero saber, Ivan, primeiro lugar, de onde começou a escolha pela veterinária e depois, como chegou até você falar, não, eu quero trabalhar com laboratório, quero com embrião e com laboratório e chegar nesse profissional que você é hoje, referência mundial na questão de instalação de laboratório, produção de embriões e etc. Maria, esse é um ponto interessante na minha vida. E eu vou começar pela parte da faculdade, porque a minha primeira intenção, quando eu comecei e decidi por veterinária, foi clínica de equinos. Eu queria trabalhar com equinos. E no decorrer da universidade, eu percebi que a clínica de equinos não era uma coisa que eu gostava e eu não era bom em anatomia, enfim, fisiologia muito menos. Então eu falei, olha, eu gosto de andar a cavalo, mas eu não quero fazer clínica. E nessa caminhada eu comecei a ver outras oportunidades e foi quando eu vi a oportunidade de entrar num projeto, né, para trabalhar com reprodução e depois esse projeto virou uma oportunidade para trabalhar com fertilização in vitro. Então eu tive o primeiro contato com a FIV dentro da universidade. E aqui vem um ponto interessante, porque eu vi a FIV como uma oportunidade, porém os professores na universidade sempre diziam, a FIV não vai crescer porque não se congela embrião. Então, ali eu tinha um divisor de águas, né? Eu falei, eu vou seguir carreira na FIV ou eu vou tentar outras áreas. Eu estava, nessa época, também trabalhando com consultoria, eu participava de uma empresa júnior lá na universidade e eu estava dividido. Foi então que eu tive a oportunidade de entrar no preparatório ali para ser trainee da In Vitro, né? Na época, In Vitro Brasil, que depois, né, foi adquirida pela Dinos, né, hoje é parte da BS, mas essa foi a minha primeira tentativa ali com embrião, foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com embriões. Bom, eu estava muito dividido, ou ia para a consultoria, que já era um mercado certo, ou ia para os embriões. Bom, teve um tio, né, que me fez uma pergunta e ele me perguntou, foi, Mário, qual mercado é mais escasso de profissionais? Eu respondi, a FIV, né, ela é mais escassa de profissionais, mas é um mercado em crescimento. Ele falou, pronto, você já tem a sua resposta certa da área que você deve seguir. Porque quando o mercado crescer, você tem a possibilidade de ser uma referência nesse mercado. Porque é um mercado em ascensão. Eu falei, é verdade. Sendo que do outro lado, consultoria tem vários profissionais dando. E o destino é interessante, né? Porque hoje eu trabalho com consultoria dentro da fertilização in vitro. Bom, passando ali o processo seletivo, passei dentro do processo, entrei, comecei a trabalhar na in vitro como estagiário, esse foi meu estágio supervisionado. E o interessante é que eu fui a primeira pessoa, né, a primeira pessoa que veio de Minas, que veio de um ambiente que não era a USP, não era a Unesp, né? Porque até o momento, grande parte do pessoal ou vinha da USP, Unesp ou ali do Paraná. Então, eu consegui, né? Eu abri as portas para o pessoal de Minas que estava vindo aí para tentar carreira nessa área. Enfim, entrei na In Vitro Brasil e posteriormente, aonde que eu fui parar? Lá no Pará, Faria. Né? Foi quando eu conheci o Faria. Faria, aqui tem um episódio interessante que talvez o Faria nem sabe disso, mas quando eu fui para o Pará, eu estava muito desanimado com as perspectivas, né? Eu não via muita perspectiva ali no mercado, porque quando a gente entra no mercado,
você precisa de alguém que entenda do mercado para te mostrar onde estão as oportunidades. Porque a gente é leigo, a gente não consegue ver o que está por trás. No momento, você pensa só no dinheiro. Você olha para o seu extrato bancário e fala, puta, eu só estou entrando no cartão de crédito, eu não consigo pagar minhas contas, eu preciso remunerar. Eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer dinheiro. Então, nesse momento, eu estava numa área que era promissora, mas eu não estava fazendo dinheiro, eu estava como estagiário. E eu, particularmente, estava muito desanimado e pensando em mudar de área. Inclusive, o Pará me abriu portas, que a gente ia nas fazendas, o pessoal perguntava, eu preciso de um veterinário aqui, passou minha fazenda, você não conhece ninguém. Enfim, você começa a abrir outras oportunidades. Mas as conversas que eu tinha com o Faria, no carro, a gente viajando, era 4, 5, 6 horas viajando, me abriu a cabeça para o mercado, né? O que poderia chegar a ser o mercado. E um dia ele me indicou um livro que fez muita diferença, aquele Oportunidades Disfarçadas, lembra, Faria? Lembro, sim. Ótimo livro. Então, e esse livro, quando eu li o livro, eu pensei, falei, puta, realmente, tem uma oportunidade nesse mercado e eu preciso aguentar o rojão aqui e explorar essas oportunidades, porque a oportunidade está aqui, é só uma fase. Eu preciso me preparar. E uma coisa que o Faria me falava, e fazia todo sentido, um dia ele me fez uma pergunta, falou assim, quem você se espelha nesse negócio? Quem você quer ser daqui 5 anos? E eu comecei a mirar as pessoas que já se destacavam, que estavam ali fazendo a diferença no mercado, e comecei a modelar essas pessoas. Comecei a ver o que era o ponto fraco delas e comecei a me aprimorar. E foi aí que eu cresci, profissionalmente. E eu posso dizer que o embrião me construiu, porque a partir do momento que eu comecei a crescer na empresa, a empresa ela começou a se expandir internacionalmente. Foi quando a gente teve a oportunidade de começar o primeiro projeto na Rússia. Eu fui a primeira pessoa a estar na Rússia para montar laboratório, para começar projeto. Então, para mim, foi minha primeira experiência internacional, que veio por causa do embrião, e isso explodiu minha cabeça, porque eu vi um mar de oportunidades e as coisas foram acontecendo. Então, na sequência, eu passei para o departamento de franquias, comecei a atender franquias, novos laboratórios, várias oportunidades vindo. Depois, a gente focou no mercado interno. Foi quando deu um boom no Brasil, que a gente começou a crescer muito, quando a gente conseguiu entrar no mercado comercial mesmo, que a gente saiu um pouco da elite, foi para o comercial, e o mercado cresceu. Na sequência, eu assumi o laboratório de Uberaba e depois veio a oportunidade de vir dos Estados Unidos, que era um mercado que a empresa ela estava visando e é um mercado em ascensão e crescimento. Então, hoje aqui nos Estados Unidos, e acho vai ser o mesmo cenário, acontece a mesma coisa no Brasil, é um mercado que ainda tem muito o que crescer. Na verdade, a gente não cresceu nada dentro desse mercado. Por quê? Porque falta muitos profissionais, falta pessoas qualificadas. E um ponto interessante que poucas pessoas sabem é que a fertilização in vitro é uma biotecnologia que ela foi desenvolvida, no Brasil, ela foi alavancada no Brasil, eu gosto de falar, ela foi lapidada no Brasil, e os profissionais brasileiros, eles são muito bem reconhecidos globalmente por isso. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a diferença de salário entre um brasileiro e até um americano mesmo, local, é grande. Tem um ticket mais alto brasileiro e tem um reconhecimento. Eu fico muito feliz em ver isso, porque quando fala em reprodução, quando fala principalmente fertilização in vitro, os brasileiros são reconhecidos nesse mercado. Eu recebo várias mensagens no meu Instagram, nas minhas redes sociais, pessoal daqui perguntando como que eu vou para o Brasil treinar, onde que eu aprendo, eu quero aprender com os brasileiros, porque a gente já conseguiu e tem conseguido criar essa cultura do embrião, tá no nosso sangue. É isso aí, Ivan. Ivan, na verdade, essas conversas que nós tivemos, eu lembro de cada uma delas, vindo lá do Gerson Kitt, as viagens, na estrada.
E uma coisa que me chamou a atenção desde o momento que eu te conheci é que a prosa nunca ficava limitado ao agora. Nós falávamos de futuro, né, e como nós chegaríamos lá. Então, quando a nossa conversa é sobre gado, sobre investimento, investir no vira, investir em macho, investir em fêmea, eu gosto muito de pecuária, né, sou pecuarista, trabalho com pecuária além da transferência de embrião. E isso me chamou a atenção lá no começo, quando a Ingrid me propôs de fazer um negócio amplo, maior, com pessoas qualificadas no seu segmento. O primeiro nome que me veio à cabeça foi você, nesse segmento, por 2 motivos. Um, que você trabalha muito com embrião, você participou dos principais projetos globais de embrião, e você não só faz FIV, não é só o caso de pegar o ócito e entregar o embrião lá na ponta. Você, além de entender o processo todo, você sabe montar um laboratório, né, desmontar e montar do zero. Então, isso é muito importante, que isso traz uma segurança muito forte. E você pensa fora da caixa, você quer entender o projeto do cliente, quer saber o porquê que está usando aquele touro, por que aquele acasalamento, por que aquela doadora. Isso é muito importante e fica a dica para os profissionais. Né? Não pense no seu umbigo, não pense no que você está planejando, no salário que eu vou receber no final do mês. Pensa o que você está produzindo, para quem você está produzindo e por que você está produzindo. Isso faz toda a diferença e você pensa assim, Valmário, por isso você está nesse grupo e é uma satisfação poder trabalhar contigo novamente. Opa, é o destino, né? É isso aí, meu amigo. Patrick, eu ouço teu nome, você é um cara de há muito tempo, desde quando eu estava na faculdade ainda, você já era referência, já ouvia falar do Patrick. E, cara, um dia eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou ter a honra de trabalhar do lado dele e vou trabalhar para ser referência assim como ele é. Porque as pessoas te contratam, eu acredito que nem perguntam o valor. Porque querem você, independente de preço, independente de situação. Você trabalha lá no oeste do Pará, um lugar distante, longínquo, difícil de chegar, um avião, horários complicados, você tem que pegar uma estrada complicada, que é a Cuiabá-Santarém, aí depois atravessa a balsa e vai para a fazenda do cara, aspira, sai de madrugada, sai louco de volta para pegar o avião, daquele estresse danado, mas as pessoas fazem questão que seja você. Né? E aí eu te pergunto, a mesma pergunta para os outros, mas assim, de onde começou esse interesse pela veterinária, depois pela reprodução, e de onde você falou assim, cara, eu vou ser a estrela nesse segmento da aspiração folicular e chegar onde você chegou hoje? Faria, obrigado pelas tuas palavras aí. Meu nome é Patrick Pereira, sou médico veterinário lá do Rio Grande do Sul. Como a Ingrid falou, desde que eu me conheço por gente, como fala no Sul, eu sempre quis ser veterinário. Sempre falei, eu tenho uma veia na pecuária também. O meu avô tinha uma propriedade pequena, que tocava com meu pai na época, e eu tenho um tio que vive da pecuária até hoje. E eu sempre fui muito ligado nesse tio, que as férias inteiras eu passava com esse meu tio. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz curso da inseminação com 12 anos. Comecei a inseminar vaca com 12 anos. E isso foi assim... Na época foi revolucionário, porque apareceu um moleque querendo inseminar vaca com vários outros alunos, eram pessoas mais velhas. Isso aí eu estou falando de... Cara, tem que fazer conta aqui, mas em 80 e poucos eu fiz um curso de inseminação. Então, se falava muito Cuidado, pouco... vai revelar a sua idade, calma, vai devagar. Eu não era nem nascida. Então, assim, se falava muito pouco em inseminação. A inseminação no Brasil representava 3% do rebanho, hoje representa 25%. Então já se passaram vários anos, né? Bom, mas aí eu comecei a inseminar vaca nessa propriedade do meu tio. Comecei a fazer os protocolos, seguia aquela receita de bolo que me passava, porque na época não tinha nada de estudo sobre isso, mas eu ganhei o protocolo no curso. E aí comecei, assim, eu já estou me preparando, quero ser veterinário. Aí comecei a cursar veterinária na PUC, em Uruguaiana, divisa com a Argentina, em 96. E aí sempre quis, dentro da veterinária, reprodução. Sabe, eu não sei te explicar muito porquê, mas como eu inseminei vaca lá atrás, eu acho que eu comecei a me vislumbrar com isso aí. E eu sempre fui uma pessoa que pensei muito no futuro, o que eu quero ser no futuro. E aí aquele negócio... No curso da inseminação, os caras falam assim, cara, esse menino passa certo mais rápido que os outros. Então, assim, eu vi uma habilidade em mim
que eu não sei te explicar como, mas eu não tinha prática de palpar a vaca, mas eu comecei falando, puta, eu tenho prática para palpar a vaca. E eu gosto de vaca, eu gosto de cavalo. Então, assim, eu vou cursar veterinária e eu decido se eu vou ser cavalo ou se eu vou ser gado. Só que o meu tio me influenciou muito porque ele tinha um criatório de Tabapuã, que tem até hoje, e era uma referência no criatório no Rio Grande do Sul. Levou o zebu para o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é frio. E ele conseguiu adaptar uma raça Tabapuã no Rio Grande do Sul e vivia de vender touro Tabapuã. Eu ia para a exposição com ele, que aí começou minha segunda veia. E ele me entregava uma listinha e falava assim, ó, tia, tu vende esses touros para mim. Eu ia para a exposição com o caminhão da ração e do gado, eu montava o acampamento para os peões. Da minha primeira Expo Inter eu fui com 12 anos, e até hoje eu vou na Expo Inter. Então, desde aquela época, todos os anos eu vou na Expo Inter. E eu chegava lá na quinta-feira para montar acampamento com os peões, para cozinhar com os peões. Eu tive que aprender a cozinhar bem novinho, porque minha tia me ensinou. E eu falei assim, não, eu tenho que cozinhar para os peões. Lá no Sul tem esse negócio de ficar no acampamento. Você, na época, eu dormia com o gado, sabe? Eu levava uma cadeirinha dessas de praia, botava um peleguinho e dormia lá. Eu era molequinho, eu era apaixonado por isso, fissurado. Perdi uma semana de aula, deixava caderno para minhas colegas copiar, tinha que levar presente para as colegas, presente para as professoras, porque eu sempre, na época do expoente, perdi uma semana de aula. E aí a segunda veia foi a do comércio, porque eu já vendia touro com 12, 13, 14, 15 anos. Meu tio chegava, eu já tinha vendido os touros tudo. Eu ficava no sol com o chapeuzinho lá, né, gauchinho, bombachinha, e os caras compravam os touros de pena de mim. Porque eu falei, eu vou comprar esse pobre moleque que tá no sol aqui, ó. Porque daí não era só bicho de argola, tinha touro rústico na época. O meu tio levava para eu vender os rústicos. Eu ficava lá nas mangueiras, que aqui fala curral, que no Sul fala mangueira. Eu ficava nas mangueiras com o papelzinho e eu tinha o mínimo por touro. E eu ia pedindo mais, aí você começa a desenvolver o negócio do comerciante, né? E aí o meu tio chegava assim, porque não tinha telefone para ligar, não tinha celular na época. Chegava, tio Fábio do céu, esse touro que era 1.000, vendi por 1.200. E aí ele me dava uma comissão, já na venda dos touros. Eu voltava com o bolso cheio de dinheiro. Para mim era muito dinheiro. Comprava jaqueta de couro, comprava chapéu, comprava arreio, porque eu sempre fui muito apaixonado por cavalo. Mas aí comecei a me dividir. Falei, tio, eu gosto de laçar, eu gosto de fazer prova de laço, eu gosto de cavalo, mas eu vou ganhar dinheiro com o gado. E o meu tio falava, vai pro lado do gado, que esse negócio vai crescer, a pecuária vai crescer, o melhoramento genético vai crescer. Então, o meu tio era um visionário e me falou muito disso aí. Então, aí, eu comecei a estudar e voltar pro lado do gado. Aí, em 98, eu vim fazer curso de jurado na BCZ. E aí eu fiquei deslumbrado. E o curso de jurado, que até hoje é aqui onde nós estamos, em Uberaba, em 98 eu falei assim, eu decidi, eu vou morar em Uberaba. Então, eu formei em 2000. Em 98 eu decidi que eu ia morar em Uberaba. Fiz o curso, voltei, gostando mais do Nelore do que do Tabapuã. Ele ficou muito indignado, mas o que te sustenta o Tabapuã, tudo bem, Fábio? Tudo bem que me sustenta, mas o Nelore é melhor. Porque no curso tu vê que o Nelore realmente é a raça do Brasil. É a raça que mais se multiplica. Formei em 2000, vim fazer estágio aqui para cima. Através do curso eu consegui um estágio aqui para cima. Eu conheci uns caras, esse cara foi julgar em Esteio no ano seguinte, eu fui auxiliar de julgamento lá em Esteio, aí fui em umas outras exposições regionais como auxiliar, eu estava querendo até virar juiz já de gado. Só que com essa veia na reprodução, né? Sempre já inseminando vaca, e todo ano inseminava, enfim. E aí, cara, vim fazer esse curso, voltei vislumbrado. E aí, quando nós eu parei em formar, né? Eu já me perdi. A vinda para Uberaba, que você... Você decidiu, vou mudar para Uberaba. Me vislumbrei com Uberaba, falei, eu vou morar em Uberaba. Voltei, me formei, aí arrumei estágio. Isso, me parei no estágio. Arrumei estágio com um cara daqui. Esse cara daqui era neto do seu Torres, o homem Rodrigues da Cunha, dono da VR. Na época, a Central VR era a maior central do Brasil. Na verdade, era Alta VR BV. Era Alta com a VR e com a Bela Vista, lá em Araçatuba. Consegui um estágio lá. Conheci um cara fantástico. Fui para mexer com sêmen. Porque, na verdade, como a Ingrid falou, na minha época era muito antes dela, formei em 2000, eu vi uma lâmina escrito TE e FIV. Uma lâmina. O cara nem sabia dizer o que era FIV. Tá, e hoje em dia, só para deixar claro, seria um slide, né? Que é um slide hoje. Eu ia falar isso. Que na época era uma lâmina de retroprojetor. Era uma lâmina de retroprojetor.
Aí vim fazer esse curso, vim fazer esse estágio na Central VR. Eles mexiam com coleta de embrião na época, não tinha FIV ainda. E aí ele falou assim, Patrick, nós fechamos uma parceria com um cara aí, numa tal de Vitrogen, ele vai vir coletar óvulo de vaca, não, vai vir aspirar as vacas. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Aspirar? O que é aspirar? O que é aspirar a vaca? Não, aspirar, você tira o óvulo do ovário da vaca com uma agulha. Eu fiquei louco, falei, o que é isso? Onde é que eu tô? Não tinha ideia o que era. Bom, aí esse cara foi, eu fiquei colado nesse cara, né? Veio coletar, eu já tinha acompanhado Ele era coleta. da onde? O André Dayan, que montou a Vitrogen, montou em Cravinhos, próximo de Ribeirão Preto. Montou com a doutora Ieda e com a Michele. A doutora Ieda era uma pesquisadora da USP. Não vou entrar muito nesse assunto, senão não dá muito assunto. Mas eles montaram, era uma parceria de 3 pessoas que estavam começando a FIV também. Não se existia FIV, não se falava em FIV, não se vendia FIV. Eles começaram em 98, 99. E os primeiros clientes, um dos primeiros clientes foi a VR. Porque na época você tinha que quase que pedir por favor para você pegar as vacas mais problemas, quase não cobrar nada e falar assim, eu vou tirar óvulo dessa vaca e vou fazer um embrião e vou te dar uma prenha dessa vaca. Aí o que eles faziam? Davam aquelas vacas mais complicadas que não davam mais na TE, que não superovulavam mais. Mas aí, bom, aí conheci o André Dayan. Fiquei louco com a FIV. Pedi pro estágio pro André Dayan. Não me deu nem conversa, né? Não, tá beleza, me manda teu nome aí. Aí eu fui no Luiz Fernando, que era o gerente da fazenda, que é o veterinário, que era meu mentor, meu orientador de estágio. Luiz Fernando, me arruma um estágio com esse cara. Luiz Fernando falou assim, bom, eu vou falar. Aí foi falar com ele e falou assim, não, Luiz Fernando, rapaz, nós estamos começando um projeto de FIV, eu estou com uma lista lá, de umas 3 páginas de estagiário. Eu vou botar ele na lista. Mas se eu estou precisando de gente para trabalhar. Se tu acha que esse menino tem potencial para trabalhar, eu boto ele como o primeiro da lista. O Luiz Fernando falou assim, eu até arrepio. Falou assim, cara, não sei se esse gauchinho vai aprender a aspirar, mas que ele é descolado, ele embreta a vaca, ele vai te ajudar, o que você mandar fazer, ele vai fazer. Então eu vou chamar ele. Me arrumou um estágio de um mês lá na Vitrogen. E assim, era o final do meu estágio. Eu fiquei os dias que tinha que ficar na VR, peguei o carro, fui para Ribeirão Preto, fui para Cravinhos. Cheguei lá, cara, em uma semana ele me contratou. O negócio estava borbulhando. Se imagina, se o Ivan Mário citou que até hoje não tem profissional, se imagina naquela época. Não tinha ninguém que fazia isso aí. Aí, treinei pro Coroasto em uma semana. Patrick, que ano que foi isso que você encontrou o Dayan? 99 para 2000. 2000, foi o ano que eu formei. Me contratou antes de eu me formar. Fiquei louco. Nossa senhora, eu estou contratado, vou trabalhar. Aí nem perguntei salário. Vou trabalhar, beleza. Depois, aí tinha um projeto, estava vindo o gado do Cenepol. Aí comecei a treinar para o Coroasto. E bem nesse meio tempo, estava tendo o início do Cenepol no Brasil. Um projeto do Cenepol AP, Arantes Pereira. 2 empresários trouxeram umas vacas Cenepol, que o André Dayan foi lá nos Estados Unidos passar ultrassom para começar uma raça. E nós íamos montar um projeto lá no Pará, lá em Xinguara. Xinguara não, em Rondônia, em Ariquemes. Certo, correto. Em Ariquemes, do Cenepol. Aí o André só que aspirava na época e o Márcio procurava o ósito. O Márcio estava treinando a aspirar, eu fui o 3º funcionário da Vitrogen. Técnico só tinha um, o Doni um. Estava treinando procurava o ósseo e estava treinando a aspirar. Ele falou assim, Patrick, eu preciso que vocês treinem, eu preciso de 2 selecionadores, porque o Márcio vai aspirar no Pará e eu vou ficar aspirando aqui. Nós vamos treinar. Aí chamou o Júlio. O Júlio era um outro menino amigo meu, da Unesp Jabuticabal. Também chamou para treinar porque era sobrinho do Cocão, era de um cara famoso. Então, assim, meio que por indicação. Treinamos numa semana e falou assim, o melhor vai para o Pará, vai para Rondônia, e vai ganhar R$2.000 porque o projeto vai pagar o salário dele. E o que fica aqui vai ganhar 700, que era o salário inicial. Eu falei, cara, eu vou treinar esse negócio, né? Uma semana eu treinei pro Caroço, assim, o Júlio apareceu 2 vezes treinar, que morava em outra cidade, né? Eu fechava o olho e via osso na minha frente. No dia do teste eu tava longe, melhor que o Júlio sabia disso. Fizemos o teste, eu tava melhor, e ele falou assim, não, o Patrick tá muito melhor. O André falou, beleza, então o Patrick fica para ganhar 700 e o Júlio vai. Eu falei, o quê? Como assim eu fico? Não, fica, Patrick, porque o importante é aqui. Nós estamos indo nos clientes importantes aqui. Lá, eles vão acabar de treinar lá. É um projeto fechado dentro de uma fazenda, não tem comparativo. Aqui não. Você está melhor, você vai assumir o lugar do Márcio e vai comigo. Eu falei, vou embora. Liguei para minha mãe falou assim, ó, pode voltar embora, meu filho. Eu paguei R$1.000 de mensalidade de faculdade, esse cara quer pagar R$700, pode voltar embora. Gaúcho é meio que empurrar na carroça, né?
falei que ia embora. Aí o Júlio falou assim, não, vamos no Pinguim tomar um chopp? O Júlio é esse amigo meu, que até hoje é amigo meu. Júlio Marquiselli. Vamos lá tomar um chopp. Eu tô despedido, então. E eu decidi ir embora. Tomamos um chopp no Pinguim. Ele falou assim, Patrick, tu não tem noção onde nós estamos, cara. Tu não tem noção. Eu sei que tu não tem noção, porque tu falou que tu vai embora. Tem 1000 pessoas querendo estar no teu lugar e no meu. Nós estamos num lugar que vai virar referência mundial. Essa técnica de FIV vai virar referência mundial. Daqui 10 anos você vai falar assim, ó, graças a Deus que eu vim nesse Pinguim com o Júlio e eu aceitei ficar. Liguei pra minha mãe, eu decidi ficar. Não, você que sabe, então você fica, mas porque não tá certo, você vai ganhar muito pouco. Fiquei e tô aí até hoje. Aí comecei a treinar, aspirar. Dali uns 4 meses, 3 meses, eu tava já aspirando algumas vaquinhas. Aí eu cheguei no André e falei assim, beleza, André, eu tô aspirando já. Agora eu quero ganhar melhor. Não, vou te pagar tanto. Não, eu quero tanto agora. Não, mas não dá pra te pagar isso aí. Eu falei assim, ó, não dá? Então eu vou embora. Agora eu vou embora de novo. Então, assim, cara, eu tinha um horizonte na minha frente, não estava enxergando porque eu não tinha experiência. Eu era um cara do Sul, não tinha noção de biotecnologia, por conta que eu era recém-formado. Eu não tinha noção do que viraria o mercado da FIV, sabe? Então, assim, e aí, bom, resumindo, fiquei na Vitrogen por mais 4, 5 anos, saí da Vitrogen, montei a Nova Veterinária, que é a minha empresa, e vivo desse mercado há 23 anos, já vi coisa demais, sabe? Lá atrás a gente não tinha nada do que tem de equipamento, a técnica evoluiu absurdamente, os índices evoluíram, e hoje a FIV, você sabe, a FIV é a maior produtora de embrião do mundo. Nós estamos no país que, junto com os Estados Unidos, são líderes mundiais em produção de embrião. Por muitos anos, o Brasil foi líder mais do que os Estados Unidos, por conta de ter receptora, ter lugar para ter receptora. Então, assim, os Estados Unidos cresceu muito nos últimos anos. Mas, assim, a gente trabalha numa biotécnica que é líder mundial de produção visando o melhoramento genético. Então, assim, é um caminho que não tem volta. O Ivan Mário mora nos Estados Unidos, sabe disso. A gente está num negócio e está até hoje com falta de profissional, porque as universidades te mostram, como é que chama? Um slide. Um slide. Você não tem como pôr na mão na massa. Então, assim, a gente decidiu se reunir até, mudando um pouco, saindo da minha história, mas entrando na nossa história, a gente decidiu se reunir justamente por conta disso. As pessoas que vêm fazer estágio não têm noção nenhuma. Eles não sabem fazer. Eles não sabem para que faz uma epidural na vaca. Eles não sabem onde é, que anestésico que é. Dose. Se você errar uma epidural numa vaca gir, você derruba, ela não cai mais, ela não levanta mais. Então, assim, umas coisas que para nós são simples, para outras pessoas não são simples. E não existe escola. Algumas escolas, eu escuto disso de profissionais que passaram por mim, fizeram estágio comigo e depois me deram um feedback. Alguns lugares que dão curso da nossa área, os caras não vivem disso, os caras são professores disso. Sim. Eu vivo disso há 23 anos. Você vive disso. A Ingrid vive disso, o Ivan Mário vive disso. Somos profissionais que vivemos e estamos vislumbrando um projeto de tentar ajudar pessoas. Então, assim, ó, não é dinheiro. Bem sucedido qualquer um aqui é. Tipo, se a gente faturar 100 mil, 25 mil a mais, cara, não vai fazer diferença na nossa vida. Não é isso. É poder fazer um negócio para capacitar pessoas, para ajudar as pessoas. E expandir mais ainda a técnica, né? Que tem muita oportunidade. E ela precisa. Só não é maior justamente por causa dos profissionais. Justamente. E ninguém faz isso, né? É a gente que está juntando mesmo e tentando promover isso. E você, doutor Faria? Patrick, nós conversando ontem, no dia todo junto aí, e nós pensando no mercado nacional, pecuária em baixa, ciclo de baixa, novo governo, aquele marasmo do negócio, e acaba pensando como bairrista, né? No próprio umbigo. Você comentou ontem comigo que o mercado global também, a demanda é tão grande quanto a demanda interna. Então, ou seja, para aquele jovem que pretende trabalhar no segmento, fala, cara, eu vou pensar nesse curso, vou pensar em investir nesse segmento. Mas o Brasil, a pecuária está em baixa. Mas dá uma explicaçãozinha para nós como é que é o mundo da FIV, não só Brasil e o global. Acho que você e o Ivan Mário podem complementar um pouco. Pois é, Faria. A gente tem muito contato por ser mais antigo, conhece as primeiras pessoas que mexeram com o FIV. Eu fui nesse BTA há uns dias atrás, que é o nosso principal congresso de reprodução, Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embrião. Encontrei muitos amigos que
a gente encontra uma vez por ano, né? É impressionante a falta de mão de obra. O Ivan Mário acabou de falar uma coisa que eu até não sabia, que se paga mais nos Estados Unidos do que se paga no Brasil. Quer dizer, mais para o brasileiro nos Estados Unidos do que para o próprio americano. E assim, a gente vê, porque se eu estou num negócio há 23 anos e eu sempre tive com a minha agenda apertada de serviço, para aí. Tem alguma coisa certa ou errada, depende do ponto de vista. Errada por não ter profissional. Porque se fosse um negócio que tivesse saturado, a cresceu, mas saturou, mas como é que o Patrick nunca tem agenda? Como é que o Patrick atende as principais contas? Como é que o Patrick atende aqueles principais clientes e vai trazendo pessoas para perto para ajudar ele na agenda dele? Como é que as empresas crescem em números de ano para ano? Então, assim, por não ter pessoas capacitadas, muitas vezes a técnica ela é feita de uma maneira errada. Muitos clientes até deixam de fazer ou procuram outras pessoas por conta de capacitação. Então, assim, a gente tá numa técnica que o pessoal não vê, o pessoal fala muito em ETF, e falar em números de ETF, a ETF cresce absurdamente. Falar em 7.500, uma estimativa que o Pietro citou, 7.500 pessoas trabalham diretamente com ETF no Brasil, é muita gente. Aí você pensa em FIV, eu não consigo listar 50 pessoas que aspiram. Aí você pensa, eu estou no país que é líder junto com os Estados Unidos mundial. Eu não consigo citar 50 conhecidos que aspirem vaca. E a demanda externa mundial é muito grande também. Muito grande. As empresas estão crescendo lá fora e não conseguem. E não só nos Estados Unidos. Empresas globais vêm nos pedir ajuda para treinar mão de obra para ir para o resto do mundo. Eu tive com um cara ontem, ele me falou assim, ó, eu preciso fazer 40 mil embrião no Afeganistão. Eu achei que ele estava até brincando. Sabe? 40 mil embrião, eu não tenho gente. Mas para quanto? Pro ano que vem? Não, agora para setembro, outubro, não tem quem vai para aspirar para mim, não tem quem vai transferir. Sabe? Eu não tenho quem vá para o laboratório. Então, assim, ó, o mundo está explodindo em necessidade de pessoas e as faculdades não mostram isso aí. A universidade não prepara isso aí. Sabe? Patrick, completando, esses dias eu fiquei sabendo de uma demanda em Israel. Né? Israel está investindo pesado na pecuária leiteira. Então, eles têm vários galpões, expansão, está crescendo muito e eles têm demanda. Né? Tem demanda para quê? Para profissional, trabalhar com FIV, começar projeto, enfim. O mundo tá carente, né? A gente, às vezes, foca nos mercados mais conhecidos, Brasil, Estados Unidos, Canadá, mas o mundo em si tem oportunidades, mas falta pessoas que tenham principalmente conhecimento técnico, né? E, na sequência, experiência aí dentro da área. Bom, Faria, quer falar um pouquinho como que surgiu esse curso, essa ideia? Como que o Faria surgiu? Não, ele não apresentou a história dele ainda também. Verdade. É verdade. Doutor, conta aí um pouquinho dessa história. O nosso mentor aqui, ó, nosso guru. Nosso entrevistador. Doutora, assim como vocês, acho que eu já nasci apaixonado pela pecuária, pelo gado, né? E sou filho de pecuarista, meu pai é comerciante, mãe é professora, mas sempre paralelo ao mercado, sempre ao comércio, trabalhando com pecuária e desde que eu não me entendo por gente, é no curral, mexendo com gado e tocando e etc. Fiz colégio agrícola em Apucarana, de 2000 a 2002, 2003, formei e eu sempre tive um imã que me puxava para o norte. Né? Um imã muito forte, me puxava para volume, para escala. Né? E eu via, adoro o Paraná, sou da cidade pequena do interior do Paraná, chama Pérola, perto de Umuarama, mas assim, as propriedades lá foram desenvolvidas na época para produção de café. Então são propriedades pequenas que foram migrando de cultura e entraram na pecuária, e mesmo assim são propriedades de pequeno e médio porte. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, mas aqui não tem escala. Então formei como técnico em agropecuária, parti para o Alta Floresta, do norte do Mato Grosso, trabalhei lá 1 ano e meio, tentando trabalhar como técnico, mas não tinha autoridade, Patrick. Como é que chegava um menino com 17 anos, vai chegar na fazenda, que está abrindo a fazenda, formando a fazenda, e chegar para a peãozada e falar, ó, a cerca vai ser assim, o curral vai ser montado assim. Então não tinha autoridade. Eu sentia isso, por mais que eu quisesse. Né? E eu falei, cara, eu vou voltar para o Paraná. Minha mãe insistindo para eu fazer faculdade, professora a vida inteira. E aí me inscreveu lá em Umuarama mesmo, na faculdade, boa na época, assim, com uma estrutura muito boa.
E comecei a fazer faculdade. Até então, Patrick, eu nunca tinha sido um bom aluno, sempre um aluno mediano, razoável. Mas na faculdade eu falei, eu preciso sair daqui rápido, porque o negócio era trabalhar. Sim. Então me dediquei, era uma turma de 80 alunos, me formei como um dos 3 que nunca fez uma prova de substituição. Né? Então, ou seja, o que eu não tinha estudado, acho que o resto todinho eu estudei na faculdade, eu investi na faculdade. Tive bons professores, bons orientadores. E aí, na reta final da faculdade, conheci um cara que eu já era fã dele, sem conhecer pessoalmente, Luiz Eduardo Zampar, que foi meu orientador na faculdade. E eu rodei com ele 9 estados do Brasil, no estágio, mais o Paraguai, trabalhando em escala. E eu falava para ele assim, cara, eu quero aprender a palpar, quero aprender isso. E em seminário, ele falou, em seminário você fica pronto rápido. Você já tinha feito o curso em 2000 e alguma coisa, também com 14 anos. Então, seminação você já tem um norte. Agora, para você ficar bom na palpação, você precisa avaliar pelo menos 10 mil vacas. Porque não é só saber se está prenho, não é só saber se está prenho ou está vazia. Tem os outros problemáticas. Tem cisto, tem feto mumificado, tem outros, tem aborto. Tem outras problemáticas que você não pega em uma, duas. E eu falei, cara, o rebanho do meu município não tem 10 mil vacas. Eu colocar tudo alinhado, eu falei, vou aprender isso como? Então, ou seja, acabei a faculdade, a minha professora orientadora durante a faculdade, a Patrícia Magnoli, conheceu o José Henrique, que era o diretor da Invito Brasil, e ela falou, tem um rapaz que é fera, o menino é bom, que já conhece de reprodução e etc. O José Henrique me ligou, lembro como hoje, lá no Paraná, estava no mercado, atendi a ligação dele. Começamos a conversar, falamos de salário e tal, nada muito promissor. Ele falou, Faria, nós temos 3 opções de laboratório, vaga. Uma aqui em São Paulo, Mojimirim, outra no Acre, Rio Branco, e uma em Xinguara, sul do Pará. Eu falei, mas certeza você não tem no Mato Grosso? Nenhuma ainda? Ele falou, não, no Mato Grosso não, porque eu queria voltar ao Mato Grosso. Eu falei para ele, Henrique, de imediato, Mojimirim, nem pensar, que vai ser a mesma coisa do que eu ficar aqui no Paraná. O Acre, eu não conheço a geografia e a pecuária de lá, né? Agora, se eu puder escolher, eu escolhi para o Pará, sul do Pará, que minha mãe é professora de geografia, minha casa é enfeitada com mapa, fui no mapa, achei Xinguara, falei, não, é esse lugar, que é o lugar mais perto do norte do Mato Grosso. Com uma semana, eu estava em Xinguara, dessa conversa com o Zé Henrique. Eu senti a risada dele no telefone, que ninguém queria ir para Xinguara, né? 2010. E eu parti, cheguei em Xinguara, desci do avião, descendo para Xinguara, uma estrada péssima, como ainda é, né? Aquele calor. E aí, falei, cara, Xinguara já tinha 3 frigoríficos, né, de aproximadamente 1.000 boi cada um, mais um frigorífico ao sul de Xinguara, 25 quilômetros. Xinguara é o seguinte, você não conhece, Patrícia? Patrick, Xinguara? É caminhão de boi chegando e caminhão de carne saindo o tempo todo. Cheira, transpira a pecuária. Eu falei, opa, é aqui. Deus me mandou para o lugar ainda melhor do que onde já estava. Adoro Alta Floresta, mas Xinguara, eu falei, não, é aqui. Então, comecei a trabalhar, nunca falei, eu fazer carreira, profissão, nada. Eu fui lá para trabalhar com pecuária. Entendeu? O meu foco era pecuária, meu propósito era pecuária. O embrião era o meio para isso. E aí comecei a protocolar gado e transferir embrião e tal. Mas onde que você aprendeu a transferir embrião? Que você não falou. Lá em Xinguara. Na verdade, eu já inseminava, tinha uma noção boa de diagnóstico de gestação. Eu tinha aprendido com o Zampar e com um tio meu lá do Paraná, o Carlinho. E aí cheguei em Xinguara, comecei a protocolar o gado e eu levava as bainhas para o curral. Então eu ia fazer o D0, Patrick, eu levava a bainha e passava a bainha. Passava a bainha, que é muito mais difícil passar a bainha sem o aplicador. E eu fui ficando bom passando a bainha. E o Henrique, e o Felipe, que você conheceu, o marido da Karine, da Lore Cedro, já era um cara que estava trabalhando lá, aspirava e transferia, e foi me dando dica, falou, é assim mesmo, vai, evolui nisso. E eu fiquei pronto muito rápido, porque eu treinava com o mais difícil, que era a bainha. E aí começaram a surgir os volumes. Minha primeira TE foi 14 embriões, a segunda, logo em seguida, 128. No mês seguinte, peguei uma TE de 300. Eu achei que meu braço, só que eu tirasse a mão da vaca, o braço ia ficar dentro, eu não tinha mais braço. Cara. Lá na Floresteca, na época. E foi muito rápido. E aí, em 2014, quem era o diretor do gerente do laboratório na época foi embora de lá. Eu assumi a coordenação, junto com o Ivan Mário para cá, na região de Uberaba, eu assumi a coordenação do Pará. Em 2015, a ABS do Grupo Ginos comprou a Invito Brasil e ficou aquela incerteza, e agora? Como é que vai esse mercado? Só que eu falei, cara, todo mundo da Invito com sentimento ruim, que é aquele sentimento, cara, fomos comprados, né? Eu falei, nossa, que fera, fomos comprados por uma multinacional, uma mega empresa que investe em tecnologia, Sim. olha o tanto que isso vai expandir. Recebi uma ligação do presidente da empresa, falou, Faria, os representantes não estão tendo facilidade para desenvolver a venda do embrião, porque a Invito foi comprada pelo desenvolvimento do embrião de transferência direta, o DT,
pronto, assim como o sêmen. Pega no botijão, descongela e implanta na vaca. Só que os representantes não tinham facilidade para comercializar aquilo, porque não conhecem da técnica. Aí dividiram o Brasil em 4 regiões e me entregaram o norte, para eu gerenciar os representantes. Além do que eu já gerenciava o laboratório, gerenciar os representantes. Isso me expandiu muito o mercado, porque eu comecei a atender do Piauí ao Acre, 10 estados, e conhecer as dificuldades de cada uma das regiões. E a dificuldade de todos, seja na IATF e nós, principalmente no embrião, é mão de obra. O negócio meu lá do Pará vem patinando aí em 25 mil embriões, patinando, hora 23, hora 25, hora 22. Por quê? Porque eu não tenho mão de obra. Tem hora que eu formo a equipe, aí vai para o global. Eu formo a equipe, o cara sai como autônomo. E beleza, eu tenho paixão por formar pessoas, né? Mas o nosso negócio não cresce mais por isso, por limitação de mão de obra. E aí, de repente, recebo uma ligação, sei lá, 4 meses atrás. Eu na estrada, Patrick, pensando 1000 coisas na cabeça, e gerenciamento e tal, e projeto, eu recebo uma ligação do Ingrid Guzmão. Eu falei, uai, e que essa moça, eu já conheci ela, tinha trabalhado junto com implantado embrião na fazenda com ela, mas ela me ligou, doutor, tá surgindo uma demanda aqui no Instagram e tal, na rede social, e o pessoal tá me cobrando muito um curso de transferência de embrião. Bora fazer um curso de transferência de embrião? Eu falei, doutor, acho que nem pensar, eu não tenho agenda, não tenho tempo. E ela falou, vamos fazer o seguinte, é só um final de semana, eu tenho gado, né, que você se propôs, eu tenho gado, eu tenho curral, eu tenho a estrutura, você vem, nós vamos fazer esse curso, vamos fazer um piloto, para sentir como é que vai ser esse negócio. Eu falei, cara, eu gosto dessa palavra, vamos fazer um balão de ensaio, vamos fazer um piloto para sentir como é que foi. E aí fui para lá, fizemos esse curso presencial, foi muito bacana, feedback muito positivo, né? E aí você me chamou para o online, eu falei, cara, eu tenho uma birra desse online, ô Ivamar, que eu acho assim, fazer curso online é quase fazer curso de natação online. Eu falei, cara, será que o cara vai pegar o certificado e vai pular dentro d'água e vai sair nadando? Mas aí eu falei, cara, mas assim... Mas não é só a técnica da prática ali, né? A pessoa tem que entender tudo. Tem muita coisa antes, né? Porque é o seguinte, se já pensou, a pessoa que for fazer um curso contigo, Patrick, no presencial, chegar com a noção total da teoria, o que ela vai ver de equipamento, quais são os desafios, quais são as entender todo o dificuldades, processo, né? O processo, por que está fazendo aquilo, por que você anestesia, por que você regula o vácuo da bomba, que não pode ser muito, não pode ser pouco, como é feita a seleção no Ivamar. Cara, por que esse ósseo tem que chegar lá já classificado, contado, como ele vai fracionar o sêmen. E aí eu parei de pensar pequeno, quando passei a te acompanhar. Falei, cara, tem como o pessoal fazer uma aula teórica, vai entender muito, o cara vai chegar para nós depois fazer uma prática, ele vai estar 80% pronto. Aí é só treinar. E não fica aquele profissional robotizado, né? Que é aquele que a gente fala, só mete mão em bunda de vaca e pronto, acabou. Ele entende todo o processo e faz igual o Ivan Mário, ele quer entender a necessidade do produtor, o embrião, o acasalamento, tudo isso ele vai entender nesse curso que a gente está se propondo a fazer, né? E também, naquele caso que a gente estava conversando ontem, o N é muito grande da falha, né? Pode acontecer falha em muitos motivos. Se a pessoa só for lá fazer um curso de 3, 4, 5 dias de aspiração, ele não vai, talvez, entender aonde que pode ter falhado o processo da ATE, sabe? Só concluindo o raciocínio de chegar até o curso, você me procurou porque eu sou talvez a pessoa que mais transfere embrião no Brasil, disparado, da segunda. Além de gerenciar, eu implanto os embriões ABS, implanto os embriões IVB-NEL, né? Então, ou seja, e toco os grandes projetos. Talvez seja isso que você me procurou. E aí, quando a ideia inicial é fazer um curso de ITE, eu falei, já que vamos partir para esse ramo, nós temos que fazer então um curso completo. A pessoa tem que entender de protocolo, o que você faz, entender da nutrição, preparar bem uma receptora, muito bem sanitária. Por que eu não vou colocar uma bezerra para receber o embrião de um rinoceronte? Né? Então, vamos fazer o seguinte, então vamos juntar os melhores de cada segmento, as referências no segmento, né? Já que você me procurou, me dá a liberdade. Quando é que eu passei o Instagram de ambos para você? Falei, dá uma olhada nesses dois aí e vê se acredita que tem perfil. Porque, para mim, são as referências no segmento, são vários outros colegas que trabalham com isso, mas que já estão nessa pegada e que não tem restrição em compartilhar conhecimento. Sim. Né? Isso é muito importante. Tem muita gente que sabe, mas fala assim, o pulo do gato eu não vou te ensinar. Eu nunca tive essa restrição, você é extremamente transparente, o Ivan Mário com este de longa data, não tem por que esconder nada, e o Patrick precisa de gente boa trabalhando com ele. Então, por que ele vai esconder, por que ele vai limitar? Sim. Então é isso, por isso nós estamos reunidos e eu estou muito empolgado para esse curso. Pessoal, posso contar um negócio? É muito interessante isso, porque
Bom, primeiro eu quero falar sobre o online. O online, eu tive uma experiência no começo do ano, eu estava pensando em sair dessa área. Eu tenho outros negócios aqui nos Estados Unidos, junto com a minha esposa, e eu estava decidido a sair mesmo do embrião. Aí, eu conversando com um amigo, ele falou: Ivan Mário, não sai dessa área sem deixar o que você ensinou pra gente. Sem deixar o que você aprendeu com a gente, porque você tem muita experiência, não só ali na prática, mas montando projeto, resolvendo problema, porque minha especialidade sempre foi treinar pessoas e resolver problema dentro aí da produção de embriões. Aí me veio na cabeça, falei, vamos fazer uma live então? Falei, vamos. Aí ele falou, vamos embora, vamos fazer uma live, e começou. No meio do caminho, eu tive a ideia de lançar a mentoria. Falei, vou lançar a mentoria, vou testar o mercado no online. E foi muito interessante, uma pessoa me disse, falou assim, você tá doido, você vai lançar uma mentoria sem estar lá no laboratório para ensinar a pessoa? Eu falei, sim, nós estamos na era do digital e as coisas têm que ser adaptadas para o digital. Então foi um desafio para mim lançar a mentoria, trazer isso para o digital, porém, eu comecei a dar as minhas consultorias tudo pelo digital. Então, a pessoa, ela me manda uma foto do óvulo. Eu olho e falo, olha, é isso, é um grau 1, isso é um grau 2, isso é um grau 3. Ela me manda a foto do embrião. Ela fala, olha, na minha classificação é isso, o que você acha? Eu falo, olha, tá certo, tá errado. Enfim, a pessoa está com dificuldade segurar a pipeta. Eu sempre falo, me faz um vídeo você segurando a pipeta, deixa eu ver como que você está. Porque a gente tem experiência suficiente para, através de um vídeo, através de uma conversa, através de uma foto, resolver o problema. Eu tenho dado consultoria, eu peço os relatórios, eu falo, me manda seus relatórios, eu olho os relatórios e falo, o problema está aqui. Agora me manda a foto dessa etapa, deixa eu ver o que você está fazendo aqui. Enfim, e o negócio flui. Então, o digital, ele facilita muito isso. E agora é um ponto interessante que eu quero compartilhar, porque no começo do ano, quando eu comecei a pensar na questão do digital, eu falei, nossa, a gente poderia criar um produto que englobasse tudo, desde lá do protocolo, né? Vamos começar na IATF até o embrião final. Eu acho que isso é uma coisa muito doida. Eu estava conversando sobre isso, Ingrid, com a Ilana, né, minha irmã, e quando eu conversei com ela falou assim, eu não tinha nenhuma pessoa no Brasil, eu estou há 5 anos afastado do mercado do Brasil, que era referência na IATF. E na hora ela já me soltou. Falou assim, tem que ser a Ingrid. Aí... Que loucura de destino. Legal, né? Aí ela me soltou, tem que ser a Ingrid. Eu falei, por quê? Ela falou assim, me mandou seu Instagram, foi quando eu comecei a te seguir. Eu falei, olha o Instagram dela. Aí, nesse momento, foi quando eu falei, então, tenta marcar uma reunião com ela. Eu acho que ela não vai querer conversar com a gente. Mas, enfim. Nossa! Gente, eu não sou essa estrela, não. Ela é difícil, Não. Tem que marcar a agenda, é complicado. Essa menina prodígio é difícil, é difícil. Na história, nos últimos meses, eu falei, beleza, eu vou tocando aqui e uma hora o negócio tá certo. Aí eu ficava, pô, eu precisava de um cara da aspiração e um cara da transferência para completar o negócio. Já tinha a Ingrid na cabeça, falei, uma hora nós vamos conversar. Aí, um dia, eu comentei numa live, Patrick, que eu ia fazer uma live com você. E... nós até combinamos e tentamos e não conseguimos agenda. Então, não deu certo, mas olha que interessante, um breeder, cara, um cara que trabalha aqui no México, breeder, os caras que inseminam as vacas aqui e tal, ele me mandou uma mensagem, né, depois, quando eu comentei, falou assim, nossa, que bueno, aqui você vai conversar com o Dr. Patrick, ele é referência global. Olha. Aí, já me acendeu uma luz, eu falei, rapaz, eu acho que o negócio tá formando a equipe. Já veio ali na obra, já veio o Patrick. Aí depois, 2 semanas atrás, eu falei assim, eu já tenho um negócio na cabeça, mas me falta alguém da transferência. As pessoas que me vêm na cabeça não pode, não tem como, né? E
eu tinha conversado com o Faria, eu falei, pô, outro dia eu vou conversar com o Faria, e o dia que eu conversar com ele, eu tinha chamado o Faria para fazer uma live também, eu vou soltar isso nele, essa ideia com ele para ver o que vira. E é engraçado que, sei lá, parece que o universo... Não, foi uma sinergia de pensamento, né? O negócio do outro lado. É muito doido. É. Aí Aconteceu você tudo na hora imagina, certa. você me convidou para fazer o curso de TE e pouco tempo antes ele tinha me convidado para fazer essa live. Eu falei, cara, eu não vou mexer com esse trem. Eu falei, vamos marcar esse negócio e deixei assim aberto. Vamos marcar. E ficou. E mas eu não esqueci. Estamos aqui. Estamos fazendo mais do que uma live. Vamos fazer muito mais do que isso. Vamos. E obrigado pelo convite e pela O bom é que todos pensaram nos mesmos nomes, né? Foi. Muito legal. Foi. E tem um momento certo, igual você falou, que foi alguns meses atrás, né? Mas é porque realmente precisava de conhecer, de estar junto com o Faria, dando um curso com ele, conhecer você aqui na Expogenética, conhecer o Ivan Mário. Eu acho que tudo é feito no momento certo mesmo, e esse, com certeza, é o momento ideal para a gente juntar todo mundo. Mas você sabe que... Pode falar. Não, e tem uma coisa que junta, porque, por exemplo, eu nos últimos meses, uma coisa que eu percebi é a questão da exposição no digital, que ela era importante a ser feita. E eu comecei a perceber, todas as pessoas que estavam perto de mim, como estava sendo essa exposição, porque eu sempre falei, pessoal, começa a se expor, começa a mostrar os seus trabalhos, o seu serviço. Eu mesmo, na minha época do Brasil, eu vivia dando palestra, participando de evento, eu nunca reportei nada disso. Eu nunca fiz um post, era muito pouco falando, tanto é que meu Instagram só tinha meus amigos, mas eu tive que mudar muito a cabeça para poder, igual o Faria falou, também tinha uma versão danada do digital, mas eu vejo que, apesar das vezes a gente está se expondo, a gente está ajudando outras pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante. O que você pode ajudar lá na frente, se expondo, mostrando o que você faz, como que você faz, e as pessoas enxergando o caminho, porque tem muitas pessoas com um potencial muito alto que às vezes não vão chegar em lugar nenhum por falta de oportunidade, por falta de ver uma mensagem Não, sua, e de ver precisa... uma mensagem do Faria, do Patrick, enfim. Além disso, a gente tem que inspirar outras pessoas, né? Porque vocês, muito mais do que eu, mas até na época minha, que é mais recente, a gente não tinha uma referência, assim, tão próxima, que hoje a gente se sente próximo da pessoa no digital. Tanto que as meninas vêm me cumprimentar falando, nossa, eu já se sinto sua amiga, eu sinto você como parte da minha família. Então, essa proximidade é muito legal e a gente inspira outras pessoas, entendeu? Quando a gente está no digital. E quando eu mandei um print para ele de uma pessoa falando assim, quando vocês vão lançar um curso desse online? Aí mandei um print, falei, Faria, e aí, você topa um online desse? Aí ele falou, né, do jeito dele, de general. Não, muito. não sei se dá certo. não sei se dá certo. Ele demorou 15 minutos para me responder essa mensagem. Eu acho que ele pensou não 20 vezes na cabeça dele para me falar que faria ele. Aí a gente conversou, ele, não, mas teria que procurar o pessoal, não sei o que. Aí ele foi e mandou o Instagram de vocês dois. Foi os dois. E na mesma hora eu falei, né? Falei, nossa, eles dois são tops mesmo, tem que ser eles. E graças a Deus deu certo. E mas você sabe que é tanto destino que se o Faria me ligasse e falasse, vamos montar um negócio assim, vai ficar... O Faria não mexe muito com o Instagram. O que ele tá querendo mexer com isso aí, né? Aí encontrei o Faria, eu vindo do Sul, de Porto Alegre, o Faria vindo do Pará. Meu voo atrasado. O voo dele atrasou. Mentira, vindo pra cá? Encontramos em Uberlândia, na véspera da Expogenética, ele já tinha pensado em falar comigo pessoalmente. Sim. Já tinha falado com você e já tinha pensado no nome do Ivan Mário. Sim. Na verdade, nós viemos para conversar contigo. Pois é. E eu não sabia. E aí, tô lá, peguei minhas malas, aquele tanque de caixa, tô saindo empurrando aquele carrinho, né? Aí fui no banheiro ainda, aí você desceu do avião, fui no banheiro ainda, que eu sempre pego as malas e vou no banheiro. Tô levando a mala assim, o Faria, do nada. Eu nunca tinha visto o Faria pessoalmente. Só por telefone e por internet. Ele mora lá no Pará, eu fico aqui direto, né? Atendemos um cliente em comum, mas por telefone e por mídia social. E eu lembrei dele na hora. Ele falou assim, Patrick, tudo bem? Ô, Faria, tudo bem? Pois é, não, assim. E ele, do jeito dele,
O negócio é o seguinte, eu quero falar contigo, porque eu conheço uma menina aí, ó, pra nós dar uns cursos, e aí tu veio o Instagram dela e eu pensei em você e no Ivan Mário. E eu, não, tá, que legal. Ó, sozinha não teria coragem. Falei, a minha área é muito restrita, até já pensei, fiz um curso de marketing digital, mas nunca tive coragem de fazer sozinho o negócio. Não, sozinho não dá certo. Vamos fazer junto. Daquele tudo, jeito dele, general, daquele jeito né? de coronel, né? É. Eu fui pensando pro carro, né? Cheguei no carro lá, liguei o carro, aí Acessou o Instagram daí? peguei o Instagram, o Ivan Mário não precisava nem olhar, né? Que já vejo que tá conheci. mexendo com isso direto. Sim. Abre o Instagram da Ingrid. Assim, meu Deus do céu. Como é que faria achou essa pessoa aqui? É essa pessoa, porque nem que ela não entenda da técnica. O tanto que ela tá engajada com o Instagram, já tá bom pra nós. Porque o Ivan Mário é mestre, o Faria é mestre, eu sou mestre. Nem que essa menina não entenda, vai dar certo. Cheguei aqui, a menina também é mestre. O que faz? Então, assim, ó, é a fome com a vontade de comer o negócio. Mas, assim, ó, mas o mais importante, que é formar pessoas não para ser exclusivamente técnicos. A gente tem uma bagagem para formar pessoas que vão viver do negócio, que deem a vida pelo negócio, que dão o sangue pelo negócio, como a gente dá. Porque eu vejo hoje muitos profissionais que chegam numa fazenda para fazer o serviço e ir embora. Isso está muito errado. Na minha época, lá em 2000 e pouquinho, nós fizemos uma escola de veterinários, fizemos 2 workshops, inclusive eu tive o privilégio de dar aula para caras assim, ó, que eu era fã de TE. Eles vieram aprender conosco na época e a gente sempre teve uma cultura. Vamos fazer um negócio para você entrar na fazenda e tomar conta da fazenda. Então, hoje eu vejo que pela demanda de serviço, os novos formados não tiveram um professor que teve esse estalo de falar assim, meu amigo, não adianta você tirar ósseo daqui não, você tem que tirar o ósseo e saber que sêmen está levando lá para o laboratório, se é bom ou se é ruim, porque se chegar lá Vai amanhã cedo e converter? ver que está ruim, não vai ter o que fazer mais, não consegue falar com o cliente para trocar um acasalamento. Então assim, ó, aí antes de ir, mas peraí, sincronizou, a receptora comeu, não comeu, sanitário tem em dia, fez sanitário, não é um gado novo que chegou, não fiz, não. Então não faz o serviço, sabe? Então assim, a gente tem que cuidar, ensinar para as pessoas que não é tirar o ósseo, não é fazer a FIV, não é fazer a TE, não é fazer o protocolo. É fazer, dar resultado. Entender o projeto, né? O propósito do negócio. Dar resultado. O povo chega em mim e fala assim, ó, mas como que você não perde cliente? O que você faz? É o olhinho azul? Cara, eu pego o projeto do cliente no colo e falo assim, ó, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Não, eu quero fazer tantas experiências com tantos touros, eu tenho tantas receptoras. Você bota no papel isso antes de ir. Não é fechar o contrato e aspirar semana que vem. É o que sabe? eu falo. É pensar com a dor do cara. Tudo que você fizer para melhorar o resultado dele vai sair mais barato para ele. Você vai ficar mais tempo com ele. Eu tenho cliente de 20 anos. Eu tenho cliente que tem 20 anos que eu atendo. Os caras me conheceram moleque. Tudo bem que eu não tô velho, né, mas... Não. Não. Então, assim, mas é isso aí. A essência não está sendo passada para os novos profissionais. O que é a essência? Que eu sempre brinco. É vender em varejo, não em atacado. As grandes empresas treinam pessoas mais mecânicas por conta dos grandes volumes. Não estou falando que eles estão errados, tá? Só que esse profissional não serve para atender um cliente que eu passo. Sim. Ele não consegue. Ele não consegue chegar no lugar que o Patrick vai, o cara fala assim, não, esse não dá não, Patrick. O cara veio aqui, aspirou que nem um foguete Mecânico. e foi embora. É mecânico, E foi embora. automático. Levou os ossos porque ele tinha que ir para outra fazenda. Cara, você tem que chegar na fazenda do cara, fazendo chimarrão, fazendo café, levando pão, levando um refrigerante, conversando com o peão, indo na baia ver bezerro, sabe? Perguntando de sêmen, levando estudo de vaca. Tem muita coisa pra gente ensinar. Não é ensinar a aspirar, transferir, fazer FIV, não. O Ivan Mário vai ensinar a montar laboratório. É montar um laboratório. Lá sei lá, vai pro Canadá montar um laboratório, ele tem experiência internacional, sabe? Vai ter que ter temperatura controlada, o nosso gargalo é temperatura. Você imagina se um cara sair daqui, aí eu aprendi a aspirar com o Patrick, eu vou aspirar nos Estados Unidos na época do frio. Se ele não tiver os macetes, não vai virar nada, sabe? Então, assim, é a gente ensinar a essência.
Ensinar a serem veterinários, serem homens, serem mulheres, serem bons profissionais. Sim. É isso aí. Isso aí. E a grande... É que é um mercado muito amplo, né? Porque tem várias oportunidades de imigração, né? Às vezes uma pessoa que já está ali trabalhando na IATF, ela vê uma oportunidade de começar na TETF, ou aspirando vaca, ou até mesmo ela tem um projeto lá onde nenhum laboratório consegue atender, por que não ela começar um laboratório pequeno na fazenda e começar a pôr um negócio para rodar? Então, assim, N possibilidades. Patrick, até falando dessa informação, aqui nos Estados Unidos eu conheço só um brasileiro que é autônomo e a diária dele é $2.000. Inclusive, ele tem até um aviãozinho para atender os clientes. Ele comprou um aviãozinho para estar atendendo os clientes. Então, você vê que é um mercado que tem uma expansão gigantesca. Acho que nós não faz 1% do... Não, na verdade, não faz 1% do rebanho aí, o que teria potencial para fazer embrião do rebanho. A gente não faz... É muito grande esse mercado. É grande. Na verdade, a gente vai formar os robôs, sim, mas eu quero que os alunos aproveitem para serem os melhores também. Para ser igual você, passar férias em Dubai, nas Maldivas, igual o Ivan Mário lá nos Estados Unidos, igual a mim, que vou para onde eu quiser, a hora que eu quiser, tenho minha, como é que fala? Independência financeira. Minha independência financeira, pessoal, tudo. Eu faço o que eu quiser, não dependo de nada nem ninguém. Então, para você ter isso, você tem que ser o melhor, você tem que buscar ser o melhor. E você vai buscar ser o melhor, vocês dois falaram e não perceberam, mas treinando muito. Você treinou incessantemente e você também, né? Então, para a gente ser o melhor, a gente tem que treinar muito. E para treinar também, a gente busca treinar com os melhores, né? Por isso que a gente fez o Quarteto Fantástico. Esses dias um cara me chamou no Instagram e falou assim, cara, eu tô treinando, já treinei, eu vou num cliente. Essa semana aí eu queria umas dicas, porque eu tô errando nisso, as primeiras vacas, aquelas que eu aspiro 15, vem só 10 osto, ou vem 5. Aí eu falei, mas como é que você... Me mandou a imagem sua aí. Ele mandou a imagem, eu olhei assim, cara... Você tá que nem um foguete aspirando essas vacas aí, ó. Você tem que levar a agulha devagarinho. Você olha os caras mais experientes, eles têm manha para levar a agulha rápido e sugar. Você tem que arredondar o folículo, você tem que levar a agulha cadenciada, esperar o folículo murchar. Folículos maiores você traz para a borda a agulha. Então, assim, tá errado. Aí ele falou assim, mas como é que você põe gel? Eu falei, ué, eu ponho gel na camisinha. Ele, não, eu ponho no transdutor ali, ó. Aí mandou um vídeo. Ele falou, Mário, ele pegava que nem pasta de dente, bota na escova, que eles usam muito, cobria todo o transdutor com gel, cara. Entupia o mandril, entupia a agulha, e os primeiros ossos não vinham por causa disso. Então, assim, aí eu falei, mas quantas vacas você já fez? Ah, eu já fiz umas 40. Eu falei, e você vai no cliente? Ele, não, mas por quê? Quantas você fez? Eu falei assim, ó, até hoje, umas 85 mil. Ele, o quê? Eu falei, cara, eu treinei em 500 vacas de pegar vaca... Comercial. Então, os caras, às vezes, vê um vídeo meu aspirando, vê como é que monta o equipamento, porque eu vou falando como é que monta, eu vou falando... Enfim, ensino os gargalos todos. Eu gosto de ensinar. Sim. Sou filho de professora, né? Todos nós gostamos de ensinar. Sou filho de professora. Então, e aí os caras olham você fazer, olham você transferir o embrião e acham que é pá e tá pronto. Sabe? Faz, às vezes, um curso, que nem você falou, Ingrid. Esses cursos do presencial, ele te dá uma ideia. Se você não seguir maçantemente treinando, não vai adiantar nada. O nosso curso, que a gente está pensando em fazer, no digital, ele pode assistir 10, 15, 20 vezes a mesma aula. Sabe? É diferente. Cara, eu faço muitos cursos online, eu gosto. A Ingrid me disse que gosta de ler. Eu gosto de ver. Cara, eu assisto 10 vezes, às vezes, a mesma aula, quando eu gosto, para fixar. Aí você... Eu também. Aí você esquece, você volta naquela aula lá. Hoje, com a Hotmart da vida, que é fácil de você procurar as coisas. Sim. É muito fácil. Tem tudo, né, na palma da mão. Então, assim, tem como você virar especialista fazendo um curso digital? Tem, desde que você faça muitas vezes. Pratique. É isso aí. E sabe um ponto interessante, Patrick? Eu
Até hoje eu tenho o meu primeiro caderno que eu comecei a anotar lá atrás. Né? E agora que Tenho veio, todos da faculdade. eu comecei, depois dessa fase do digital, que eu comecei a passar o que eu realmente sei pro papel, foi aonde eu recorri para as minhas anotações. É muito interessante, né? Sei lá, voltar nas suas anotações, nas coisas que você vinha anotando tem, sei lá, 12, 15 anos que eu estou anotando as mesmas coisas e aumentando aquilo, e agora, passando isso, você vê e fala, puta, é muito conhecimento, né? E, assim, é muita observação, né? Porque eu acho que o que a gente está falando aqui não são as coisas que estão em livros, porque os livros vêm de experimentos. Aqui a gente está falando de experiência, né? É o que todo mundo viveu e é o que foi observado em grande volume. Então, vira uma certeza científica, né? Com certeza. Esse é um ponto essencial aí desse conteúdo e é o grande diferencial desse conteúdo. Doutora, eu recebo muita pergunta. Cara, já insemino 5 mil vacas, já inseminei 10 mil vacas e quero fazer a transferência de embrião e tal. E é só pegar e transferir e colocar um pouquinho mais para frente, no corno do lado certo. Você que acompanhou o curso lá, você que me auxiliou o tempo todo, o que você achou? É simplesmente falar, quem insemina, pega e vai sair transferindo? Nossa, eu falei com os meninos, falei, gente, quem insemina, a inseminação não dá 20% de uma transferência de embrião, né? É a pontinha ali que você... É muito difícil, é muito complicado. E o pessoal erroneamente acha que é igual. Acha que é só ir mais um tiquinho. Não, eu vou mais um pouquinho aqui pra frente e dá, né? Mas até a musculatura é totalmente diferente. E é um caminho muito longo, é muito difícil. Eu achei uma técnica bem complicada. Mas, assim, tem que treinar bastante, né? Treinando dá certo. Você sabe que Mas quando... não é. E o pior é que quando a gente tem muita prática na inseminação, a gente acha que vai ser mais tranquilo ainda, né? Tem muita gente que não tem prática de nada e fala, não, vou aprender já a transferir embrião. Mas quando a gente tem a prática, fala, não, isso aqui é rapidinho. Nossa Senhora. Aí que quebra a cara mais ainda, né, Faria? Infelizmente. Né? Porque tem que entender, Patrick, que o pessoal assiste os vídeos lá, que eu explico, né? A transferência de embrião, tal, é assim como é que faz, onde é que tem que depositar. Eu sou inseminador, então é só... Mas não é. Vai mais pra Como frente. eu falei lá no curso. A musculatura que vai trabalhar, porque insemina, pega a cervix, trava a mão, travou a musculatura, E passou pronto. a cervix e Passou, pronto. acabou. Beleza. Agora o embrião não, você tem que ter tato e sensibilidade para chegar com o aplicador até na ponta do útero do lado correspondente à ovulação, desenrolando ele para chegar lá de forma que você não lese o útero, não lesione o reto, não lesione o corpo lúteo na avaliação. E para isso você tem que trabalhar uma musculatura que na inseminação você não trabalha. Sim. Né? E aí dá aquela fadiga e o cara fala, rapaz, eu já inseminei tantas mil vacas. E não estou conseguindo, não estou aguentando. E aí Tem o cara dificuldade. fica frustrado. Então, para quem quiser se inscrever para fazer o curso e que já insemina muito, vem com a cabeça limpa. Fala assim, ó, eu vou aprender uma nova técnica. Do zero. Ah, eu sou motorista. Vou te entregar um Gol para você tocar daqui para o Pará. Beleza, você vai. Agora eu vou te entregar uma carreta, um bitrem carregado de petróleo, de gasolina, pra você descer a serra. Gostei da comparação da inseminação com a TR. São dois motoristas. Sim. Mas são técnicas diferentes, são cuidados, sensibilidade diferente. Então, para quem estiver empenhado em investir no curso, que faça isso, mas faça com a cabeça limpa, quem ainda não trabalha. E para quem trabalha, já transfere embrião há muito tempo, já aspira há muito tempo. Sim. Cara, por mais que eu aspirasse há 20 anos lá no Pará, eu gostaria muito de estar com o Patrick, de ver o que ele faz. Porque, na verdade, não é perder conhecimento, é somar. Eu já faço assim, vou somar com o dele, então eu já tinha o meu jeito de fazer, vou somar mais o que ele faz e pegar e aparar as arestas. É isso aí. Você sabe que, vindo para essa parte técnica, de tantos detalhes que tem, logo que se começou a vender embrião DT, o comércio foi em cima do DT, né? Os leilões começaram, nossa, agora... Explica o que é o DT. O embrião DT é um embrião congelado para uma transferência direta, chama direct transfer. Vem igual o sêmen. Você congela ele num etileno glicol, que é um álcool, e você descongela e transfere direto. Você não precisa tirar da paleta, reidratar ele para transferir como o vitrificado, que é um embrião que tem que ter um manejo. O DT não precisa ter transferência direta. Aí os leilões, foi um prato cheio para os leilões. Porque a gente tem o melhor gado, que agora pode botar um embriãozinho dentro do botijão e vender. E pode vender daqui de Uberaba lá para o Acre
E aí um cara lá no Acre, sabendo transferir, ele descongela e transfere. Sim. Aí as leiloeiras começaram a falar assim, ó, não, porque o embrião DT é igual o sêmen para descongelar. É igual o sêmen. Vocês podem levar e fazer. Tive vários relatos de pessoas inexperientes, chegava lá, o veterinário não sabia transferir DT, não ligou no laboratório para saber como que era o protocolo de descongelamento. Ah, mas o DT não funciona, não emprenhou, não sei o que, não deu. Existe um protocolo para descongelar o DT, não Sim. é simplesmente igual o sêmen. O que os caras fizeram? Pegaram a paleta, 5, 6, 10 paletas, como faz no sêmen, botaram e descongelaram todas juntos. O primeiro embrião estava vivo, os outros todos estavam mortos, porque ele descongelou e ficou no álcool, que é tóxico para o embrião. Então, assim, é um detalhe técnico que, às vezes, até um transferidor velho de embrião, se ele não estiver se atualizando, que é o que a gente faz, a gente trabalha nos principais projetos de produção de embrião do Brasil, nas principais fazendas com os melhores laboratórios e os melhores profissionais. Então, assim, a gente tem obrigação de estar sempre se atualizando. Às vezes, o nosso colega lá longe, ele até transfere embrião, ele até aspira. Às vezes o cara me liga assim, ó, um dia eu postei o filtrinho pequeno, que usa para lavar ossos, os caras não tinham noção. A gente já usa um filtro pequeno há mais de ano. O que é isso aí? Que filtro que é esse aí? Eu uso aqui o filtro grande. Falei, cara, a gente já usa há muito tempo. Então, assim, ó, mesmo às vezes você postar no Instagram, o cara não vê uma vez, sabe? E acha que, tipo, não se evolui. Eu fui para uma fazenda um tempo atrás, e o menino que me acompanhou era da região, por uma oportunidade. Ele passou um aperto, porque eu levei placa de Petri de 90 e ele usava de 60, que antigamente usava. Eu levei filtrinho pequeno e ele acostumado, treinado com filtro grande. Ele passou um aperto no primeiro dia. E era um cara que tinha muita experiência. Mais de 10 anos de experiência. Só não era atualizado. Só não era atualizado. Então, assim, o curso serve para muita gente, sabe? Ah, eu sou profissional, eu já faço isso. Cara, você pode se atualizar, ué. É uma reciclagem. O que a gente pode garantir é que a gente vai estar sempre com o negócio atual. Patrick, um ponto interessante sobre o DT, o DT foi um dos fatores que me trouxe para os Estados Unidos. Na época, o senhor da empresa me convidou para vir para cá, baseado no DT, porque aqui não tinha resultado com DT e Uberaba, na época, tinha bons resultados, eram os melhores resultados com DT ali dentro da empresa. Aqui, a fama do DT estava tão ruim que tinha fazendas que tinham plaquinhas, né? Proibido transferir DT aqui nessa fazenda, porque não tinha resultado e era a mesma tecnologia. Né? O que faltava? O conhecimento técnico para executar a prática, e é onde que vem os detalhes, né? É o que você está falando aí. Sim. E o detalhe só vem em quem está na prática. O professor não vai te passar. Ele não sabe, na verdade. Tanto que no curso presencial com o Dr. Faria, muita coisa que ele ensinou, na verdade, eu acho que uns 70% do que ele ensinou era baseado na prática dele. Os erros, os pequenos erros, sabe? E quem não está dentro não tem como saber esses pequenos errinhos. E os anos ajudam bastante, né? A experiência de muitos anos ajuda bastante, né? Muitos anos e muito gado. E muito gado. É isso aí, pessoal. Então, Acho que é isso, né? vamos aprimorar esse curso e... Deixa eu perguntar. Pois não. Será que vai poder ter uma mentoria particular com vocês depois desse curso? Os alunos? Eu acho que pode caminhar para isso, né? Vamos devagar, né? Vamos devagar, porque as nossas agendas são bem complicadas. O pessoal todo dia me pede estágio. Cara, toda semana eu tô num estado, como é que eu carrego estagiário? Então a gente tem que pensar uma coisa para frente aí. Eu acho que vai aumentar a demanda, enfim. Mentoria online. É isso aí. Acho que você conversamos sobre isso, né? Sobre essa mentoria, e eu acredito que o curso tem que estar vinculado a isso, sim. Para quem fizer o curso, ter um momento específico para conversar com a gente, dialogar e falar suas dores para a gente aparar as arestas, com certeza. Para tirar as dúvidas. É isso aí. Quer encerrar? Não, só encerrar, só agradecer. Primeiro por você ser esse imã que juntou essas pessoas, né? E agradecer ao Patrick e ao Ivan Mário por terem aceitado, né, de pronto.
O Ivan Mário, nós colocamos ele no grupo sem ele saber que ele Nossa, O conta Ivan Mário, isso, conta. Ele não aceitou, ele teve que aceitar. Né? Ele foi obrigado a Ele foi aceitar. obrigado a aceitar. A gente só deu o comunicado. Olha, a gente vai fazer um curso, você vai fazer essa parte, pronto, acabou. Ele, não, tá bom, eu tô dentro. Mas Foi é junto. muito interessante. Meu cérebro, ele bateu, quando vocês falaram, foi um processo decisivo rápido, né? Porque foi na credibilidade, né? No que cada um representa como profissional e o que cada um representa para o mercado. Então foi fácil tomar a decisão. Foi. E ninguém pensou, né? Não é ele, ela e pronto. Patrick, da minha parte, agradecer mesmo, acho que da minha parte da Ingrid, pela recepção aqui. Você foi o nosso tutor aí, né, Ingrid, durante a Foi. Expogenética, apresentando o pessoal para nós, levando a gente até os estandes, as fazendas. Agradecer a Flávia, daqui a pouquinho nós vamos almoçar lá, né? Vamos. E a tua família. Ah, é verdade. E, então, Fazendo lá o almoço. obrigado mesmo pela essa recepção e obrigado por ter aceitado. Vai ser uma honra poder trabalhar Isso, é contigo. uma honra minha. Agradeço você ter me escolhido também, velho. Tamo junto. Bom, então tá bom. Muito obrigada. Finalizamos, Ivan Mário? Amei conhecê-los. Conhecer o Ivan Mário finalmente, o Dr. Patrick pessoalmente, o Dr. Faria eu já conheço. E muito obrigada pela credibilidade que vocês colocaram em mim também. É recíproco. É isso aí. Então, Valeu, pessoal. Muito obrigado.